Olá, seja bem-vindo à nossa última aula do treinamento Metas em 7 dias. Hoje nós vamos falar sobre como definir as nossas metas de uma maneira que foi descoberta a melhor maneira de se definir uma meta, utilizando a técnica SMART. SMART é um acrônimo, essas 5 letrinhas aí que vocês estão vendo, e cada uma delas tem um significado. O S significa que a meta tem que ser específica. O M significa que a meta tem que ser mensurável. O A significa que a meta tem que ser atingível. O R significa que a meta tem que ser relevante para você. E o T significa que a meta tem que ser temporal, ou seja, você tem que definir um tempo, uma data, uma hora para ter finalizado essa meta. E aí, para nos auxiliar a montar, a construir a nossa meta, eu trouxe aqui para vocês uma ferramenta super legal, que é a ferramenta da Meta Smart. E aí, através dela, vocês vão seguir os caminhos aqui para definir a sua meta de uma forma clara e objetiva. Então vamos lá, vamos ver qual é o primeiro elemento que a gente deve preencher dessa ferramenta. Nós temos aqui a primeira pergunta, né? O que você quer? E aí aqui nesse campo você vai definir a sua meta. O que você quer construir para a sua vida? O que você gostaria de trabalhar, de evoluir, de desenvolver? É aqui nesse primeiro campo que você vai colocar isso. A pergunta 2 é: o que você espera alcançar com o seu objetivo? Nesse ponto aqui, você vai definir os benefícios que esse objetivo que você colocou para você vai te trazer. Então, aqui é o campo onde você coloca coisas boas, benefícios dessa meta. Na pergunta 3, fala o seguinte: quando, onde e com quem você vai estar ao alcançar a sua meta? E nesse ponto aqui você tem que ser específico, para que você veja com clareza como, com quem e onde você vai estar quando alcançar essa meta. Você vai estar numa formatura, você vai estar num clube, você vai estar na academia. Onde você vai estar quando você conseguir concretizar essa meta na sua vida? Descreva aqui detalhadamente. A próxima pergunta que você deve responder nessa ferramenta é a pergunta 4. A meta, ela depende apenas de você? E aí, se você perceber que a sua meta não depende apenas de você, mas que depende também de outras pessoas, você deve colocar aqui quais outras pessoas que estão envolvidas nessa meta. Quais outras pessoas que vão influenciar no resultado positivo ou negativo dessa meta. Então, tente distribuir aí, e se você conseguir distribuir inclusive em percentuais, fica muito bacana e fica muito claro de você ver o quanto isso depende de você e o quanto isso depende do outro. Essa parte do exercício, ela gera uma sensação de conforto, porque você começa a perceber que não depende só de você isso acontecer. E se caso ela não funcione, essa meta, se caso ela não dê certo, você não vai ficar frustrado, você não vai se sentir culpado de não ter alcançado ela. Porque ela não dependia só de você, ela dependia de terceiros também. Então analise aí se essa meta que você quer para a sua vida, ela depende somente e exclusivamente de você ou de outras pessoas. Na pergunta 5, ele faz o seguinte questionamento: a sua meta ela é realista? Então aqui você vai dar evidências de que é possível realizar essa meta. Você já conseguiu alcançar alguma coisa parecida alguma vez na sua vida? Talvez a sua meta seja emagrecer. Você já conseguiu ser magro algum dia? Você já conseguiu manter-se numa dieta pelo menos uma semana, um mês, 6 meses? Tudo isso já demonstra que é uma meta que é possível de ser alcançada. Ou às vezes não foi você que já alcançou a meta, mas você conhece alguém que já conseguiu essa meta. Vamos supor que a sua meta seja ganhar R$1 milhão até o final do ano. Alguém já conseguiu fazer isso? Que evidências que você tem que alguém já conseguiu fazer isso?
Você já leu uma notícia no jornal? Você conhece essa pessoa? É aqui nesse momento que você vai escrever sobre isso, das evidências que comprovam que a sua meta é possível de ser realizada, que não é uma coisa mirabolante. E aí, nessa primeira etapa, a última pergunta é: a sua meta, ela é atraente para você? E aí você vai colocar nesse campo quais são as motivações que te impulsionam a realizar essa meta. Por que essa meta ela é importante? Por que essa meta te atrai, te motiva a correr atrás dela? Por que você não vai desistir dela no meio do caminho? Aqui você vai elencar todos os motivos pelos quais essa meta é atraente para você. E aí vamos para o outro quadrante, o quadrante do atingindo a meta. Até então nós estávamos definindo a meta. Agora nós vamos partir para atingir a meta. Estávamos definindo, agora vamos atingir. E aí seguimos aqui com a pergunta 7. Na pergunta 7, você vai responder: como que você vai saber se você está evoluindo ou se você já conseguiu atingir a meta? E aí você vai ter que descrever o que você vai ver, o que você vai ouvir, o que você vai sentir quando você atingir essa meta. Essa parte aqui do exercício é para deixar claro as evidências de quais você vai ter alcançado a meta. Aqui facilita muito você criar indicadores, né? Como é que você vai saber que está evoluindo ou se você já conseguiu atingir a meta? Vamos supor que a sua meta seja passar num concurso público. Como é que você vai saber se você está evoluindo ou se você já conseguiu atingir a meta? Por exemplo, se você se colocar como meta estudar 5 horas por dia e se inscrever em pelo menos 3 concursos públicos e ficar entre os 10 primeiros, vamos supor, então aí nós temos metas claras com evidências para saber se você está evoluindo ou não. Algo abaixo disso significaria que você não está evoluindo. Algo acima disso significaria que você está evoluindo. Então é uma forma de você medir o seu resultado com indicadores. Na pergunta 8, ela fala o seguinte: quais os recursos internos que você já tem ou que você precisa desenvolver para atingir essa meta? Nesse ponto aqui, você vai refletir a respeito das suas habilidades, dos seus talentos, das suas motivações, das suas qualidades. Tudo que você tem ou tudo que você precisa ter para conseguir essa meta. Então, voltando lá no exemplo da pessoa que quer passar no concurso público. Como essa pessoa ela vai passar no concurso público? Que tipo de habilidades que ela precisa ter? Ela precisa ter persistência, paciência, foco. Algumas habilidades são essas. E aí você deve analisar se você tem essas habilidades. Se você tiver, são essas que você precisa colocar em ação para que essa meta tenha sucesso. Se não, essas são as habilidades que você precisa buscar desenvolver para que você tenha sucesso ao alcançar a sua meta. Na pergunta 9, nós temos o seguinte: como a sua meta irá impactar a sua vida? E essa pergunta aqui ela é muito interessante porque a gente começa a fazer uma análise das perdas e ganhos, do que a gente perde e do que a gente ganha. Sempre nós vamos perder e ganhar alguma coisa em alguma decisão na nossa vida. Então, nesse momento, você vai, antes de tomar alguma atitude, você vai fazer um planejamento antes da meta acontecer, pensando nos aspectos positivos e negativos sobre essa meta. Então, pegando o exemplo novamente do concurso público. Uma pessoa que se coloca para estudar para um concurso público, ela sabe que ela vai ter ganhos, né? Ela vai ter um ganho, pode ser um maior salário futuramente, um emprego mais flexível, com horários flexíveis, estabilidade. Então, esses são alguns ganhos que a pessoa vai ganhar, né? Que vai receber. Mas tem perdas. O que essa pessoa ela vai ter que abrir mão
para poder alcançar essa meta. Às vezes ela vai ter que abrir mão de sair tanto com os amigos, porque ela vai ter que estudar mais, ela vai ter que se dedicar mais. Então ela vai ter que abrir mão de algumas saídas com os amigos. Ela vai ter que abrir mão, às vezes, de noite de sono, vai ter que estudar mais para alguma coisa que ela está com dificuldade. Ela talvez pode perder um pouco a paciência, perder um pouco a paz, porque ela está ali tensa, ansiosa, estudando alguma coisa e não está conseguindo aprender. Então ela deve ter consciência disso. Ela pode perder um pouco de tempo com familiares, por exemplo, porque nesse momento ela vai estar focada em estudar e aí ela vai diminuir um pouco a presença com a família. Então, a ideia aqui é que você tenha claro quais são os ganhos e quais são as perdas que essa meta te propõe. Ela vai te trazer algum ganho muito positivo, mas porém você tem que ter claro quais são as perdas e se você está disposto a pagar por isso, por essas perdas. Se você tem consciência e sabe do que você está perdendo também. E a última pergunta desse exercício é: o que especificamente você vai fazer para realizar essa meta? Então, aqui nesse campo 10, você vai colocar o seu primeiro passo. O que você vai fazer? Em primeiro lugar, não é uma atividade mirabolante, gente, é um primeiro passo, um pequeno passo, para você começar a atingir essa meta na sua vida, começar a construir ela, né? Então, na pergunta 10, você vai colocar aqui o que especificamente você vai fazer para realizar essa meta. Pode ser se matricular numa academia, pode ser começar a definir e estudar todo final de semana a partir de agora. Definir e estudar toda manhã. Comer menos carboidrato. Para ser mais exata, né? Comer carboidrato só pela manhã. Um exemplo. Então, você vai colocar aqui qual é o primeiro passo que você vai dar para que essa meta aconteça na sua vida. Tá certo? E aí, o último desafio para você finalizar o curso Metas em 7 Dias com Chave de Ouro é preencher todo esse exercício. Eu vou enviar ele, eu vou deixar ele aqui disponibilizado logo abaixo aqui do vídeo. E aí, quem tiver dificuldade pode me procurar que eu ajudo. E aí, o seu trabalho é preencher toda essa ferramenta e me mandar. Então, fiquem atentos e façam atividade, me enviem no grupo o resultado dessa atividade aqui, o que vocês vão escrever, o que vocês vão preencher. E fiquem aí atentos a novas oportunidades do treinamento Metas em 7 Dias. Até mais! Foi um prazer trabalhar com vocês durante toda essa semana e eu espero verdadeiramente que agora você tenha uma meta clara e bem definida e que a partir de agora você consiga alcançar essa meta na sua vida.